Todo ano começa igual. Promessa, esperança e no final, bagunça financeira. Hoje a gente vai conversar sobre como começar o ano de 2026 do jeito correto. Porque a verdade é simples. O ano financeiro, ele precisa começar em janeiro. E se você não se programa para isso, você vai acabar cometendo os mesmos erros de 2025. O jeito certo não é se programar para fazer 1000 coisas. É fazer o simples, mas com consistência e corretamente. Meu nome é Maurício Leite, o seu planejador financeiro. Se esse vídeo ajudar você a começar o ano de 2026 de maneira correta, eu peço para você se inscrever nesse canal, deixar seu like. Mas se isso não te ajudar, eu peço para você não fazer isso, porque senão isso vai zoar o seu algoritmo. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Você provavelmente começou o ano já com as suas metas traçadas, muito motivado. Talvez você queira trocar de carro, talvez você queira comprar uma casa esse ano, talvez você queira trocar de telefone, fazer uma viagem. A gente no início do ano ou no final do ano, a gente costuma escrever num papelzinho, num bloquinho, no caderno ou no telefone hoje em dia, quais são as nossas metas para o próximo ano. E provavelmente as suas metas já estão traçadas. Só que apenas escrever essas metas, ela é uma motivação passageira. A gente sabe que ao longo do ano você vai ter ainda 365 dias para correr atrás de cada meta que você escreveu. E se você não entende que essas metas não podem ser motivação, ela tem que ser uma direção, você vai falhar. É por isso que as suas metas de 2025, a maioria delas você não conseguiu cumprir. Algumas pessoas cumpriram, mas você sabe que a maioria das pessoas não conseguem. Ou porque traça metas irreais, ou porque era só motivação. Então, eu tô aqui para tentar te dar uma direção para 2026. Até porque a motivação, ela some rápido. A direção, ela te mantém no caminho durante todo o ano. E durante toda a sua vida. Pode ser que a decisão de começar hoje, 2026, da maneira correta, vai te ajudar a permanecer da maneira correta em 2027, 2028, e isso pode transformar a sua vida de uma vez por toda. E para isso, é importante você olhar para o passado. A gente olha para o ano de 2025, pensa em todos os nossos gastos de 2025, para poder programar o ano de 2026, porque o seu orçamento ele já está montado. Ele pode estar mal montado, mas ele já foi montado durante todo o ano de 2025. Ah, Maurício, dezembro eu gasto muito, não dá para usar como parâmetro, mas e novembro? E outubro? E setembro? Olha o seu ano e vê como que você gastava, vê como é que era o seu orçamento. E se necessário, ajusta agora, porque olhar para o passado para entender os seus gastos, entender quanto você recebe, entender quanto você paga de cartão de crédito, entender se você tem dívida, entender se você ficou muitas vezes no cheque especial. Porque se essas coisas acontecem, o seu padrão de vida provavelmente está fora. Então você precisa ajustar esse padrão de vida. Tá? Então toma cuidado com isso. Esse início do ano ele é importantíssimo para isso. Porque se você faz um diagnóstico na sua vida financeira e percebe que você está vivendo fora do que serve para você, fora da sua realidade, fora do que cabe no teu orçamento, isso precisa ser ajustado. Porque se não for ajustado agora, vai virar dor, vai virar ansiedade, vai virar perturbação no futuro. E eu não estou falando no futuro em 2050. Eu estou falando talvez vire perturbação em fevereiro, em março, talvez até mesmo já em janeiro. Então, organiza a sua casa primeiro. Olha para 2025 para poder planejar 2026 da maneira correta, tá? Olha para o seu orçamento, vê se cabe tudo que você quer. E para começar esse orçamento da maneira correta, você precisa, a primeira coisa, cair o salário 20% dele, pelo menos, o ideal seria 25%, mas eu vou tratar aí com 20% investir. Então
esse é um ponto importante para você ver se o seu orçamento está dentro da sua realidade. Você consegue investir 20% de tudo que você recebe? Se sim, está organizado. Agora é distribuir os gastos no que sobra. Se não, você está vivendo num padrão acima do que você pode. E aí você precisa reduzir esse padrão. Ah, Maurício, eu consigo investir 40%, 50% do que eu recebo. Talvez você esteja com um padrão de vida baixo demais. Você pode aumentar o seu padrão de vida, porque isso também acontece, tá? Outro ponto importante é antecipar gastos que você sabe que vai ter. Por exemplo, IPVA. Você sabe que vai ter que pagar no início do ano. IPTU, material escolar, sua viagem de férias. Então são coisas que você sabe que vai ter. Então você pode se programar, começar a se programar já em janeiro para esses gastos. É claro que quando eu falo programar isso, não é para esse ano. Porque para 2026, o que você tinha que ter programado era em 2025. Agora o IPVA tu vai ter que pagar ou parcelado em 3, ou de uma vez só, e não tem programação para isso. O seu imposto de renda, se você paga, você vai ter que pagar de uma vez só, ou ali parcelado no quanto der, porque você não se programou para isso. Só que você pode começar a se programar de agora para o ano de 2027. Para chegar em 2027, você já com as férias paga, já com o IPVA pago, já com pelo menos uma boa parte do seu imposto de renda já reservado, com dinheiro do material escolar das crianças já também separado. Então isso são coisas, são gastos que você tem todo ano e que você precisa entender que tem todo ano. E entendendo isso, você se programa ano a ano para esse gasto. E aí quando ele tem que acontecer, por exemplo, material escolar e IPVA, você paga tudo no início do ano. Cara, se você deixar tudo para tirar de uma vez só em janeiro, acabou o teu salário de férias. Acabou, se você não está de férias, acabou com o teu salário ali de janeiro. Então se programa ao longo do ano para chegar em 2027 e esse dinheiro já está reservado. E aí tem ferramentas boas para isso, sabe? É um ano. Você pode criar uma caixinha num banco qualquer, no Nubank. No Nubank você pode criar várias caixinhas, criar a caixinha material escolar, ver quanto você gasta. Ah, eu gasto R$3.000 com material escolar. Divide em 12 vezes, porque são 12 meses. E mês a mês você tira aquela quantia e joga na caixinha com o nome de material escolar. Vai acontecer que em janeiro de 2027, quando você tiver que pagar o material escolar, esse dinheiro vai ter rendido um pouquinho. Então você vai ter um pouquinho mais do que você precisa. E talvez você até consiga um desconto, porque você vai estar com dinheiro para pagar à vista. Com IPVA a mesma coisa, uma caixinha de IPVA. Imposto de renda a mesma coisa, uma caixinha de imposto de renda. Férias a mesma coisa, uma caixinha de férias. Acho que em janeiro de 2025, se eu não me engano, eu fiz uma viagem muito, muito grande. E eu me programei para essa viagem. Eu fui viajar já com tudo absolutamente pago, o dinheiro já reservado. Mas eu fiz exatamente assim. Criei uma caixinha, escrito Cartagena, que foi para onde eu fui. E ali eu fui colocando dinheiro. Então a minha viagem, ela foi paga toda dessa forma. Eu não precisei parcelar absolutamente nada. O meu imposto de renda do ano que vem, que eu também vou ter que pagar, a maior parte dele já está reservado. Já está numa caixinha. Eu já tenho esse dinheiro reservado só para pagar o imposto de renda. O que vai acontecer? Quando eu declarar, ali mais para o meio do ano, abril, maio, e eu gerar o boleto, eu vou pagar ele à vista. Recebo esse desconto por pagar à vista o imposto de renda. Então, se programa para esses gastos, que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Porque quando você estiver no mês desse gasto, não vai sair do seu orçamento mensal. Outro ponto importante dentro do seu orçamento ainda é organizar suas dívidas. Porque a dívida que você abandona, ela cresce. Você não pode esquecer uma dívida. Ah, essa dívida vai caducar. Será que dívida caduca mesmo? Você não pode esquecer uma dívida, você tem que pagar essa dívida. E se organizar para pagar a dívida é sempre a melhor opção. Porque, Maurício, eu estou investindo, por isso que eu não posso pagar a minha dívida.
mas o rendimento do seu investimento ele sempre vai ser menor do que os juros da sua dívida. Então se organiza para pagar primeiro as suas dívidas e depois você pensa em outros planos. Ou pelo menos para organizar as suas dívidas dentro do seu orçamento. Eu preciso quitar minhas dívidas todas para depois pensar em trocar de telefone. Não, você não precisa. Só que as suas dívidas elas precisam caber dentro do seu orçamento e precisam estar sendo pagas certinhas para você não ficar inadimplente, essa dívida não piorar. E aí sim você coloca os seus planos. Eu estou pagando as minhas dívidas e estou conseguindo investir. Ótimo! A sua dívida está organizada. Você ainda está endividado, mas está organizado. Então a dívida, ela precisa ser prioridade na sua vida. E quando eu digo prioridade, não é para você contrair mais dívida, ok? É para você lidar bem com as dívidas que você já tem. Para de fazer dívida. E a gente falou um pouquinho aqui também sobre investimento. É importante você pensar que antes de começar a investir, antes de diversificar a carteira, você precisa de uma reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? É ter um dinheiro guardado de 6 meses a 1 ano dos seus custos fixos guardado. Por exemplo, se você gasta 3 mil reais, custo fixo seu, 3 mil reais, você precisa ter guardado pelo menos 18 mil reais, que seria 6 meses. Isso se seu emprego é um pouco mais estável. Ok? Se você não corre muito o risco de ser mandado embora. Se acontecer alguma coisa com você, você tem garantia que vai continuar recebendo o teu salário. Aí 6 meses. Maurício, eu sou CLT, a minha empresa ela tem um histórico de demitir funcionários, então você precisa de uma segurança um pouco maior. E aí é 1 ano, se você tem 3 mil reais de gasto mensal, você precisa de 36 mil, que seria 3 vezes 12 meses de reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela não é para ter um grande rendimento, ela é para te dar segurança. Então o que você precisa na reserva de emergência? Seu investimento com alta liquidez, ou seja, você pode pegar esse investimento e transformar ele em dinheiro muito rápido. Então o ideal é que seja alguma coisa de liquidez diária, mas que possa ser resgatado inclusive final de semana, de madrugada. E nesse ponto, talvez a poupança seja um bom lugar. Não para a sua reserva de emergência toda, mas para a parte dela. É bom falar da poupança porque a poupança ela não é alienável. Se você tiver algum problema com o seu CPF, até 40 salários mínimos da sua poupança não pode ser congelado, seu investimento pode. Se você deixar a sua reserva de emergência toda no Tesouro Selic e tem um problema com o seu CPF, esse dinheiro ele pode ficar preso. E aí a sua reserva de emergência foi para o espaço. Se você deixar toda na caixinha do Nubank, que tem liquidez diária, você pode sacar inclusive no final de semana. Tem uma caixinha que você consegue sacar, inclusive no final de semana. Mas é um banco digital. Se ele sair do ar, você não saca. E o sistema, de vez em quando, ele sai do ar. Isso pode acontecer, tá? E normalmente acontece quando você mais precisa. Então você pode deixar na caixinha do Nubank uma parte da sua reserva de emergência? Pode, deixa lá. Mas não coloca a sua reserva de emergência toda lá. Lembra que a gente não está pensando em rendimento. Maurício, mas está rendendo 100% do CDI. Eu coloquei na caixinha Turbo, que é 115% do CDI. Isso não interessa se quando você precisar você não conseguir sacar. A reserva de emergência é para você usar numa emergência. Se é emergência, você não pode esperar. Tem que estar disponível para você. Você pode deixar, inclusive, uma parte da sua reserva de emergência em dinheiro em casa. Mas é importante que você tenha um dinheiro ali, com liquidez direta, diária, na hora para você. E outra coisa é segurança. Você tem que ter ser um investimento que tenha alta segurança. E aí uma parte dela pode estar no Tesouro Selic, pode estar numa caixinha de banco, porque por mais que o sistema pode ter alguma instabilidade de sair, é um banco seguro, sabe? Ele não vai falir, você não corre risco ali. Tá? Isso não é uma indicação de investimento, não é isso. Até porque caixinhas tem tudo quanto é banco. Eu estou falando do Nubank porque é a mais famosa, mas você pode deixar na conta do Mercado Pago, no cofrinho do Itaú. Então todos os bancos, sendo banco digital ou não, ou banco físico, ele já tem a sua caixinha.
Eles só dão um nome diferente. Então pega o seu banco, não precisa abrir conta em outro banco e coloca uma parte ali, uma parte na poupança, para você ter essa reserva de emergência bem estruturada. E eu sei que quando a gente fala de investimento, poxa, eu quero começar a investir, eu quero investir em ação, eu quero ir para a bolsa de valores, que é muito mais sexy falar, nossa, eu sou investidor na bolsa de valores, eu tenho ações da Petrobras. Cara, para. Você não tem nada agora. Aí você vai entrar no investimento já em algo que você não conhece, que você não sabe como é que funciona, então faz o simples. Monta sua reserva de emergência, mas você quer começar a investir? Começa ali em renda fixa. E aí você pega metade do que você vai investir no mês. Reserva de emergência, não pode esquecer, pelo menos a metade. E a outra metade você diversifica em renda fixa inicialmente. Vai estudando renda variável, vai estudando ação, vai estudando para de indica dos outros, tá? Então faz o que você conhece, faz o que você já conseguiu estudar. Então toma cuidado com isso. Outro ponto importante é que você precisa definir metas financeiras possíveis para a sua vida. Porque se você cria metas inalcançáveis, isso vai virar frustração e não direção. Imagina que você precisa comprar um carro, mas você recebe 5 mil reais por mês. Aí você quer comprar um carro, tá ótimo, você precisa do seu carro para qualquer motivo. Então a primeira análise é se você precisa mesmo, mas imagina que você já fez essa análise, você realmente precisa, é realmente importante para você. Aí pronto, agora que eu quero comprar meu carro, eu vou comprar um BYD sedã, eu nem sei o nome, mas eu quero aquele sedã bonitão, 140 mil. Para com isso, cara, tu não tem renda para isso. Então a sua meta financeira para comprar um carro tem que ser um seminovo, tem que ser um carro usado. Um carro ali de 30 mil. Isso no máximo, se é que dá para você. Então coloque uma meta de conseguir um carro que caiba dentro do seu orçamento. Ah, Maurício, eu preciso trocar de celular porque meu celular já tá ruim, ele é velho. Aí eu vou botar a meta de comprar um iPhone 17. Só que pode ser que o iPhone 17 seja 3, 4 vezes o teu salário. Então para com isso, tu não vai comprar um iPhone 17. Compra um, sei lá, um iPhone 13, um 14, um 15 no máximo. Porque não cabe no teu orçamento. Então a sua meta, ela precisa ser boa. E uma meta boa é uma meta que te traz clareza. É uma meta que é alcançável. Uma meta que é mensurável, que você consegue medir e ver, poxa, ela cabe dentro do meu orçamento. Lembra que pequenas vitórias, elas constroem constância. E a disciplina, ela sempre vai vencer o entusiasmo. Então quando você cria metas grandes demais, você fica entusiasmado. Mas logo você esfria. Você fica triste, você percebe que não dá, que vai ser impossível. Se você cria uma meta pequenininha, e aí vai aumentando a meta aos poucos, se você conseguiu chegar até aqui e não conseguiu dar o próximo passo, você já está satisfeito. Porque olha quantas metas você já conseguiu bater. Por exemplo, se você investe R$1.000 por mês, você viu o seu orçamento, vou investir R$1.000 por mês. Não adianta no final do ano você querer ter chegado aos R$100.000 investido. Você não vai chegar. Porque R$1.000 por mês em um ano dá R$12.000. E aí se você quiser tudo que vier de mais, vai ser de juros. E não vai render para 100 mil. Para com isso. Não vai render para 20. Então não adianta você criar essa meta. Mas você pode investir 1.000 por mês? Qual vai ser a sua meta para esse ano? R$12.000. Ah, Maurício, mas esse dinheiro vai render. Exatamente. E é aí que você vai ver que é uma meta alcançável. Basta você investir todos os meses. Então tem que investir todo mês para você somar esses 12 mil. O que vier de rendimento é lucro. Olha só, você quis investir, você queria ter R$12.000 no final do ano. Aí no final do ano você investiu os 12 mil e ele rendeu mais 1.500. Você tem 13.500. Você não está feliz? Não é diferente de você querer investir R$20.000. Você querer ter investido R$20.000, mas só investiu 12 e rendeu 14. Chegou ali aos 14, você só tem 14 mil e queria 20. Pronto, você estava frustrado. Eu também falei lá no início do vídeo sobre o seu padrão de vida.
Ajusta o seu padrão de vida não ao desejo que você tem. Porque o meu desejo é ter o padrão de vida do Neymar. Mas infelizmente eu ainda não posso. O meu desejo é ter o padrão de vida de quem recebe 40 mil reais no mês. Só que infelizmente eu ainda não posso. Eu ajustei o meu padrão de vida para minha renda. Então eu vivo de acordo com o que eu posso. Então ajuste o seu padrão de vida. Você precisa saber o que cabe no seu orçamento e o que não cabe. E talvez você tenha que fazer uma mudança para baixo. E aí vai pesar. Vai doer, mas é necessário. Afinal de contas, padrão de vida define o seu futuro financeiro. O padrão de vida que você conseguir definir e estruturar bem hoje, ele pode guiar a sua vida pelos próximos 5, 10 anos. Te deixando de uma maneira confortável, fazendo você construir o seu patrimônio, fazendo você aumentar o seu patrimônio, conquistar coisas que você nunca sonhou que fosse possível. Só porque você ajustou o seu padrão de vida, tá? Automatiza os seus pagamentos. Só que importante, coloquei no débito automático. Revisa sempre. Porque imagina que você colocou a sua conta de água no débito automático e você paga sempre R$160. Aí cai R$160 da sua carteira, da sua renda, né, do teu salário, e sai direto, porque vai para a conta da água. Ótimo, tá automatizado. Mas aí a sua descarga começou a vazar água. E aí a conta que era 160 foi para 250 nesse mês. Só que tá no débito automático, você não viu esse aumento. No mês que vem ela pode estar 700, no outro mês ela pode estar 2.000. Se você não ficar revendo se as contas estão nos valores corretos, você pode ter um prejuízo muito grande. Então não é colocar uma conta no débito automático e esquecer que ela existe. É colocar no débito automático e ver pelo menos uma vez por mês quanto que ela tá. Para saber se você tá gastando muito, para saber se tem algum problema. Eu já tive conta de internet no meu telefone que eu coloquei no débito automático e a operadora foi aumentando R$10 todos os meses. Quando eu vi, eu estava pagando R$40 a mais. Cancelei o plano, mudei para outro e foi isso. Só que o meu prejuízo foi pouco. Se fosse a conta d'água, eu poderia estar com prejuízo de 3, 4 mil reais. Eu já vi isso acontecer. Então toma cuidado com contas no débito automático. E para concluir, é importante falar que começar o ano do jeito certo não vai evitar erros ao longo do ano, mas evita o caos, evita o desespero, porque problemas vão acontecer. Só que se você está organizado, você sabe como lidar com esses problemas. E eles não vão tirar a sua paz, não vai tirar o seu sono. Você vai ter clareza para resolvê-los da melhor forma. Então é sempre bom lembrar disso, que eu começo a falar de planejamento, parece que é a solução para todos os problemas, que isso nunca mais vai acontecer com você, e problemas vão continuar acontecendo. Vai ter mês, inclusive, que você que é super organizado, que você vai desorganizar por algum motivo. Mas se seu plano está bem montado, se seu ano está bem estruturado financeiramente, voltar para o padrão é muito fácil. Resolver um problema pode ser muito mais fácil do que se você não tem essa estrutura, tá? O objetivo não é o teu controle total, é ter menos susto quando alguma coisa acontecer. E lembra que o ano financeiro, ele não começa quando sobra dinheiro. Ele começa quando você decide tomar o controle das suas finanças. E lembra que esses primeiros passos podem definir o restante da jornada inteira. Então começa certo, tá bom? Feliz ano novo, um maravilhoso 2026 para todos vocês, e permaneça com a gente, porque eu sou o seu planejador financeiro e vou estar com você durante todo esse ano, conversando sobre diversos temas. Então segue esse canal, fica com a gente e até a próxima.